conversando com Dom Carlos, ele disse: Dom Jeremias, você poderia, aliás, você vai fazer a homilia. Não foi poderia, entendeu? Mas Dom João, barbaridade, o que é isso, né? Não, porque você é o arcebispo de Londrina. Tá, tudo bem, mas eu conheço tão pouco de Dom João. Não, mas você é o presidente do regional. Bom, aí, como ele usou todos os argumentos, né? Eu tive que dizer sim, e com alegria, Dom João, vou pedir sua licença para ler um pouquinho a sua vida. Se depois ela tiver errado, o senhor tenha caridade, como o senhor corrige tantas coisas, né, no seu trabalho, o senhor também vai fazer isso. Quero agradecer então a Dom Carlos José pela oportunidade que me concede de dirigir algumas palavras ao jubilando de hoje, Cardeal Dom João Braz de Avis. Aliás, o convite veio enquanto nos preparávamos para a celebração de encerramento do Congresso Eucarístico em Recife. Desde lá, venho refletindo sobre o tom que deveria dar a estas palavras. Algumas ideias brotaram em mim em 4 pontos. Primeiro, as leituras que o próprio Dom João escolheu para essa celebração são as mesmas da ordenação da qual celebramos 50 anos. As leituras da solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Provavelmente elas dizem muito a Ele, e hoje mais do que há 50 anos atrás, porque o mundo mudou muito nesses 50 anos. Por mais que as leituras sejam as mesmas, o coração, a vida, o conhecimento, o ministério, a tecnologia, as responsabilidades, as opções mudaram, e muito. Nascido em Mafra, Santa Catarina, em 47, Dom João Braz de Avis é um dos 8 filhos de João Avelino de Avis e de Dona Juliana Raque de Avis. Aos 2 anos de idade com a família, se instalou na cidade de Borrazópolis. Aos 11 anos, ingressou no seminário São Pio X, dos padres do Pini, na cidade de Assis, onde estudavam os seminaristas menores da diocese de Londrina. Em 65, a cidade de Borrazópolis passou a integrar a nova diocese de Apucarana e também o jovem seminarista. Estudou filosofia na cidade de Curitiba e na cidade de Palmas, onde eu também humildemente estudei filosofia, né? Interior do Paraná, a cidade mais fria do Paraná também. Concluída a filosofia, seguiu para Roma, onde cursou a faculdade de teologia na Universidade Gregoriana. Retornando ao Brasil, foi ordenado padre por Dom Romeu Alberti. Aqui, como foi dito por Dom Carlos, né? Como padre na diocese de Apucarana, exerceu diversos encargos pastorais, pároco de algumas paróquias, diretor espiritual, reitor do Seminário Maior de Apucarana, de Londrina, diretor espiritual no Ipiranga, em São Paulo. Foi membro do Conselho de Presbíteros, do Colégio de Consultores e coordenador diocesano de pastoral. Aqui, deixe-me lembrar a primeira leitura, né, o rei Davi. Ela apresenta a unção de Davi como rei das tribos de Israel. Portanto, agora ele tem a missão de conduzir o povo em obediência ao próprio Deus. Toda autoridade tem a missão de cuidar das pessoas, acompanhá-las, protegê-las. Por sua unção, Davi torna-se protótipo da teologia messiânica. O futuro descendente seu herdará o trono. Não foi difícil para os santos padres e os cristãos da igreja primitiva
entenderem que este eleito seria profecia sobre o próprio Jesus de Nazaré. Caro Dom João, irmãos e irmãs, a igreja serviu-se da vida, da formação, da autenticidade e amor à igreja do cardeal que nós todos certamente conhecemos tão bem, para formar, para iluminar, para evangelizar. Muitas comunidades atestam isso. O seu amor pela igreja, caro Dom João, o seu amor pela formação, o seu amor, diga-se de passagem, pela bela teologia do Concílio Vaticano II, que certamente está muito presente na sua vida, no seu ministério. Segundo ponto, o Evangelho é sempre o grande motivador de uma vida vocacionada. Em 83, quando era pároco na paróquia Bom Jesus de Ivaiporã, foi feito refém por 2 jovens que pretendiam assaltar um carro forte. Creio que era um momento de cruz, Dom João. Alguém me soprou que um dos padres que ajudou a cuidar do senhor está presente aqui. Não sei se ele já lhe deu o abraço que ele pretendia, mas ele está aqui, né? De 89 a 92 fez o doutorado em teologia dogmática na Lateranense em Roma. Nos anos 92 a 94, reitor da teologia dogmática, professor, aliás, no Instituto Paulo VI, novamente em Londrina, pároco da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, e tantas outras coisas maravilhosas. No dia 6 de abril de 94, nomeado pelo Papa João Paulo II, bispo auxiliar de Vitória, sendo consagrado em maio de 94 pelo saudoso Dom Domingos Gabriel Wisniewski, escolheu o lema de vida episcopal tão significativo, não só para aquele tempo, mas para hoje especialmente: todos sejam um. Que grande ideal de vida, Dom João! Corresponde a enormes desafios de vida para a igreja. O documento da etapa continental do sínodo, que recebemos há pouquíssimos dias, eu já li, tive a alegria de lê-lo, indica a grande preocupação da base da igreja no mundo inteiro com a questão do ecumenismo, que o senhor já tem presente há tanto tempo. Dom João atuou na Arquidiocese de Vitória quando foi nomeado bispo de Ponta Grossa, depois de Maringá, onde tomou posse em outubro daquele ano de 2002. No dia 28 de janeiro de 2004, nomeado para Brasília, tomou posse em Brasília em 27 de março, substituindo lá o Dom José Freire Falcão. Ainda na Conferência Nacional dos Bispos, foi membro da Comissão Episcopal e Pastoral para a Doutrina da Fé. Certamente colocou-se a serviço em tantos lugares, em tantos espaços e situações concretas, porque tinha muito claro que era dirigido pelo Senhor ressuscitado, aquele mesmo que hoje nós chamamos Cristo Rei. Quantas situações em que ainda o Cristo não é reconhecido e amado, enfrentou com determinação e coragem. Assim, aqui, nesse momento, vamos olhar para o Evangelho. Tenho certeza que ele está muito presente na espiritualidade do nosso cardeal jubilando. Até mesmo na cruz, Jesus é escarnecido e ridicularizado. É também ali que é reconhecido como aquele que passou pela vida fazendo o bem, principalmente aos pobres. Alguém, falou para Jesus na cruz: a outros salvou, salva-te a ti mesmo. Mas ele não quis salvar-se a si mesmo. Ele queria cumprir
o desejo do Pai, o objetivo do Pai de salvar os outros. Ele é o ungido e o escolhido de Deus, o Rei dos judeus. Para o evangelista, o reinado de Cristo inicia-se justamente na hora da cruz. Por fim, a leitura mostra que os dois ladrões representam duas compreensões sobre a vida de Jesus. O primeiro pensa num Messias prodigioso, milagreiro, espetaculoso. O segundo reconhece em Jesus o enviado de Deus, um justo que não merecia estar ali. Terceiro, Cardeal Braz de Assis representa uma síntese da Igreja do Paraná. Pelo que vimos na biografia, veio como migrante ainda na infância. Assim como muita gente dos municípios desta região, que receberam milhares de famílias do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo, de Minas Gerais, do Nordeste brasileiro, a igreja também foi se tornando aqui forte e pujante. Aliás, as marcas que se encontram no norte do Paraná, desta migração, ali dos final dos anos 40, 50, as marcas estão aí, nos rostos dos padres, nos rostos do nosso povo, nas paróquias, na construção das cidades, do modo de ser nas cidades. Em tudo isso, o Senhor acompanhou isso na infância, junto com seu pai, com sua mãe. O Brasil admira o potencial da igreja que temos no Paraná e no norte paranaense. Muitos falam para a gente dessa pujança da igreja daqui. Certamente o trabalho e a vida de Dom Braz de Assis muito contribuíram nesse processo de evangelização. São 50 anos de dedicação na formação, no pastoreio, na oração, na espiritualidade. Na campanha da fraternidade deste ano de 2022, dizíamos que para educar uma criança é necessária uma aldeia inteira. Pois deixa-me parafrasear, que para formar um cardeal é preciso toda uma região, muitas dioceses, muito trabalho, muita espiritualidade e compromisso com a igreja. No documento Cristãos Leigos e Leigas, na igreja, na sociedade, sal da terra e luz do mundo, assumimos o compromisso de celebrar o Dia Nacional dos Cristãos Leigos e Leigas na festa do Cristo Rei a cada ano. É fundamental celebrar este dia buscando fortalecer a identidade, a vocação, a espiritualidade e a missão dos cristãos leigos e leigas como verdadeiros sujeitos eclesiais na dinâmica sinodal da igreja. O mundo, com toda a sua ambiguidade, é campo de ação do amor de Deus, neste vasto e complexo mundo marcado por pandemias, guerras, intolerância ideológico-cultural, convulsões políticas, que demonstram uma mudança de época. O Evangelho precisa ser anunciado e testemunhado. O significado da relação entre a igreja e o mundo vem de uma grandeza maior, que é a proposta do reino de Deus, do qual a igreja é germe e início, sinal e instrumento. O Cristo, reconhecido na cruz como Rei, cabeça do corpo que é a igreja, Senhor do universo e da história, vive, reina, impera na dinâmica do reino, ontem, hoje e sempre. No mês de maio de 2010, o cardeal esteve à frente da organização do 16º Congresso Eucarístico Nacional em Brasília, no ano do cinquentenário da nossa capital federal. Em janeiro de 2011,
Foi nomeado pelo Papa Bento XVI como prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedade de Vida Apostólica. Em 6 de janeiro de 2012, o Papa Bento anunciou a sua criação como cardeal. No primeiro consistório, ordinário público de 2012, realizado no dia 18 de fevereiro, recebeu então as insígnias cardinalícias. E em 2013, o Papa Francisco o nomeou como membro da Congregação para os Bispos. Em 2019, como presidente delegado do Sínodo dos Bispos para a região pan-amazônica. Pois é, este menino, que chamamos síntese da Igreja do Paraná, continuou galgando os degraus do chamado e da graça de Deus. Sempre dizendo sim, sempre falando com a coragem que lhe é tão própria, tão propícia. 4. Celebrar o 3º ano vocacional da Igreja no Brasil. O ano vocacional tem o objetivo de promover a cultura vocacional nas comunidades eclesiais, nas famílias e na sociedade, para que sejam ambientes favoráveis ao despertar de todas as vocações como graça e missão a serviço do reino. O texto base deseja aprofundar o lema e o tema, o tema e o lema do 3º ano vocacional. Primeiro, o tema: vocação, graça e missão. Depois, o lema: corações ardentes, pés a caminho. Seu sentido está em favorecer que cada pessoa acolha o chamado de Jesus como graça, de maneira que mais corações ardam e que os pés se ponham a caminho em saída missionária. Vivamos, pois, com intensidade nossa vocação, para que se estabeleça no mundo a civilização do amor e da paz, que São Paulo VI indicou como ideal que deve inspirar a vida cultural, social, política e econômica do nosso tempo. O ano vocacional é pensado em vista do futuro da Igreja e de todo o trabalho da evangelização. É um ano vocacional para todo o povo de Deus. Por isso, rendemos graças a Deus que tantas pessoas deram a vida pela Igreja nestas terras paranaenses. Quantos e quantas, quantos santos e santas, quantos santos ao pé da porta, como diz o Papa Francisco, que viveram a santidade até o fim, até as últimas consequências, sem nunca dizer uma palavra, sem nunca desanimar, sem nunca reclamar. E certamente muitas dessas pessoas estão ligadas ao Senhor, viram no Senhor também um exemplo. Nós mesmos, bispos do Paraná, que orgulhosamente represento aqui, tivemos uma dessas reuniões aqui mesmo em Apucarana, onde tivemos um período muito bom, de uma conversa sempre muito franca com Dom João Braz de Avis. Lembro-me, em primeiro lugar, do carinho com o qual o Senhor fala do Papa Francisco, e o Senhor fala da Igreja, da missão. Mas lembro-me também de como o Senhor consegue acentuar imediatamente o diálogo como saída para muitos e muitos problemas da Igreja, de congregações, de padres, de bispos, mas sobretudo a firmeza com a qual o Senhor olha para o futuro da Igreja, para a necessidade da evangelização. Por isso, rendemos graças também pela vida e ministério do eminente cardeal Dom João Braz de Avis. Obrigado pela alegria que o Senhor causa à Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Nossa Senhora o conduza sempre, porque
Estamos juntos. Parabéns.